Salve! Muito boa noite para geral, muito bom dia para você que está nos assistindo, muito boa tarde também a você do Spotify. Seja muito bem-vindo, live Nós por Nós. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Lembrando, salve, salve rapaziada, você que está chegando. O nosso convidado já chegou. Você que está chegando, clica aqui, ó, nesse aviãozinho. Convida pelo menos 5 pessoas para assistir essa resenha. Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre carreira futebolista, vamos falar sobre esporte nacional, vamos falar sobre o que está abaixo daquilo que a gente enxerga do nosso futebol brasileiro. Chama todo mundo, quem tá chegando, boa noite, rapaziada. Clica aqui nesse aviãozinho, convida 5 parceiros, 5 amiguinhos. Clica aí, subiu a telinha, convida 5 pessoas, vamos trocar esse papo. Lembrando que Live Nós por Nós também está disponível em Spotify, na sua plataforma de streamings. Convida todo mundo, chama todo mundo e bora trocar esse papo. Enquanto vocês estão chegando, eu vou mandar aqui, ó, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 amiguinhos para convidar para assistir a live. Já vou convidar aqui o nosso Anderson Roberto para bater esse papo conosco. Certo, rapaziada? Hoje tem muita verdade para a gente falar. Hoje, olha ele aí! Muito boa noite, irmão. Seu fone, não estou te ouvindo. Não. Tenta dar um. Agora foi. Dá uma boa noite pra rapaziada agora. Falhou de novo. Falhou de novo. Estamos com problema técnico. É ao vivo, assim mesmo. Agora Ah, agora chegou. tá ouvindo? Falhou. Dá uma boa noite. Agora sim, agora sim. Ah, boa, primo. Pô, E aí, feliz de meu fazer parceiro, parte tudo aí do bem? seu novo projeto, sua nova meta de vida aí, sensacional. Live Nós por Nós, tem sido um sucesso ter acompanhado aí, cara. Parabéns, hein? Feliz demais em fazer parte dessa live com você, velho. Legal, muito obrigado. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, este rapazinho é meu primo. Tenho uma honra de ser primo deste moço. E para quem não te conhece, se você fosse se apresentar agora, por gentileza, é um praxe aqui do nosso bate-papo. Apresente-se a todos, por gentileza. Prazer, meu nome é Anderson, eu vou fazer 36 anos, ex-atleta profissional, hoje professor de educação física. Comecei no futebol lá com uns 6 anos de idade, né, já sendo federado do futsal. Fiz toda a categoria de base do futsal, passando pelo Palmeiras, Corinthians, Portuguesa, GM. Passei também pelo Avaí, Mojimirim, Juventude, Real Brasil, até em 2012, Mato Grosso do Sul. Aí, em 2013, iniciei a Faculdade de Educação Física para me tornar professor. Legal. Gostei dessa apresentação, gostei. Então, para você que não conhece, este é o Anderson Roberto. Tem pelo menos 20 anos como atleta de futebol, entre futsal e futebol, iniciado aos 6 anos, terminado aos 26, 27 anos, onde ele passou por alguns times que naquela época nós vamos trocar esse papo ainda. Jogador infantil, ele passava primeiro pelo futsal para depois ir para o campo. Então, um jogador que Exatamente. passou pelo Corinthians, passou pelo Palmeiras, passou pelo Nacional, passou pela Série B do nosso campeonato nacional, passou pelo Campeonato Paulista, passou pelo Campeonato Catarinense e uma oportunidade também no futebol internacional que nós vamos falar sobre isso. Oh. Este é Anderson Alberto, meu primo, bate-papo live nós por nós hoje. É, o currículo do Hoje menino não vai tem quase pegar nada. fogo. Andercinho, meu parceiro, hoje tem muita pergunta, então, ó, rapaziada, vai chegando, vai dando um salve, depois nós vamos falar aí com todo mundo que tá chegando. Lembrando aqui, ó, do lado do Anderson, aqui embaixo, tem um aviãozinho, clica nele, chama pelo menos uns 5, 10 amigos aí para trocar esse papo, que hoje tem muita verdade pra gente falar. Anderson, vamos lá pro início de tudo, irmão. 1991, 92,
Você é muito novo, ainda estava conversando esses dias com a minha esposa e com alguns amigos sobre como identificar que a criança tem alguns talentos, né? E aí você iniciou a sua carreira no futebol aos 6 anos de idade, cara. Explica para nós, assim, para quem não sabe, né, o pai do Anderson foi jogador também, jogou bola, um médio volante sensacional. E como que foi descoberto que você tinha o talento para jogar bola, meu irmão? Aos Ah, seis então, anos de idade, como que sabe isso? então, foi assim, como você deixou bem claro, né? Meu pai também foi jogador, né? Jogou pelo Palmeiras ali, jogou em Santa Catarina. O que acontece? Quando eu ia para ele com os campos, antes dos 6 anos, né? Meu pai já sempre me levou desde pequenininho, e eu sempre ficava querendo brincar com a bola. Sempre ficava com a bola. Aí sempre quando acabava o jogo, a gente pegava a bola do time e ficava brincando no campo, né? Aí daí que meu pai pegou, ele me levou para um clube que hoje eu não me lembro o nome, né? Mas me parece que esse dia eu não fui legal. Não sei se era a primeira vez também, não tenho como lembrar. Mas é que eu lembro que depois, na sequência, ele me levou para o Corinthians. Aí foi quando eu fiz uns treinos no Corinthians, o treinador gostou e assim acabou ficando. No entanto que naquela época, nessa idade, na época ainda era finta, calunga, né, era no Corinthians. Nós jogávamos o campeonato, que era, não sei hoje, mas antigamente metade do ano, de janeiro, assim, de fevereiro, na verdade fevereiro até julho, o nome era Campeonato Metropolitano. E dessa metade, aí vinha as férias, da metade do ano até o final do ano, chamava-se Campeonato Estadual. Os times em si eram os Sim. mesmos, só que você mudava o nome e você podia trocar de nome, né? Então, aí nessa Série A nós jogamos como Corinthians e na Série Prata nós jogamos como Vila Galvão de Guarulhos. E assim que se iniciou a carreira lá no Corinthians lá. Aos 6 anos de idade você já consegue entrar num dos maiores times do país, né? E numa fase que hoje uma criança com essa idade já tem empresário, né? Já tem quem indique, já tem pessoas que dão auxílio, que dão suporte, e aí você consegue entrar nesse time. E então a gente pode falar que seu pai foi o principal incentivador e o principal influenciador da sua carreira futebolística, né? Que descobriu Sim, você sim, aí com cedo. certeza. Naquela época, nessa idade, não se existia empresário. Foi existir depois, a partir dos 15 anos para frente, né, que foi começar a surgir mesmo, na verdade, foi a se infiltrar, né, no meio do futebol os empresários. Mas nessa idade não tinha. Nessa idade sempre foi, como é que a gente fala, que é o pai, que é o patrocinador, né? Que é o pai que leva para O o treino, é o patrocínio. pai que leva para os jogos. Nessa idade não tem. Hoje, como há muito tempo que eu estou afastado, né, dessa parte do futsal, mas assim, de 80% continua assim. Sempre aos pais, que é os primeiros, que dão os primeiros passos, né, com os filhos ali, iniciando, levando nos clubes, levando nos treinos, né, lutando, né, para ver se o filho chega a algum lugar ou não, né. Entendi. Então, hoje a gente escuta de algumas pessoas sobre a inserção dos empresários nas categorias de base, né? Tem jogador com 10, 11 anos que já tem ajuda de custo, que já tem salário, tem quem leva para o treino, quem busca e tal. Então, nessa época aí dos anos 90, você já ouviu falar alguma coisa sobre ajuda de custo, salário, algo do tipo, ou não tinha? Era o pai patrocínio mesmo, o pai que tinha que arcar com todas as Não, despesas? não tinha, isso não existia nessa época. A única vez que eu sei que ajudou a gente, a meu pai, até pela situação financeira que a gente passava, foi quando eu jogava futsal na GM, né, que um dia eu acabou o treino, eu vi um rapaz, né, dando um dinheiro pro meu pai, aí na hora de ir embora nós estávamos voltando, que a gente não tinha carro, era ônibus e metrô, trem, foi, nós saímos dali da Zona Norte e o treino da GM era em São Caetano. Entendeu? Então eu pegava ônibus de casa até em Santana, de Santana eu pegava o metrô até a Estação da Luz, Estação da Luz eu pegava o metrô até São Caetano, e de São Caetano eu pegava um ônibus até chegar próximo da GM.
Aí eu vi esse rapaz dando dinheiro pro meu pai, aí eu fui perguntar para ele na hora de ir embora. Ele falou, não, tio, esse aqui é o dinheiro da sua condução para poder você vir treinar, né? Foi só dessa vez, só. Tá. E falando também ainda sobre a base, né? Eu peguei o seu currículo, cara, eu tive que esticar ele aqui na garagem de casa, porque tem muita coisa. Tem muito time, tem muito título, tem muita história. E você já começou ganhando quase nada. Você passou pelo Corinthians 4 anos de títulos consecutivos. 4 anos. E aí você sai do Corinthians, você vai para o Nacional e do Nacional você vai para o Palmeiras. Você era muito novo, né? Não sei se você vai lembrar disso, você vai saber. Mas como que era esse câmbio aí? Como que era, tipo, para você que era do Corinthians ir para o Nacional e do Nacional ir para o Palmeiras? Era algo que era negociado com os pais? Você sabe se tinha algum acordo de vínculo com os clubes? Como que era esse para fazer Não, não, esse não, né? câmbio aí no corpo? Pelo menos, né, posso dizer naquela época. Naquela época você, sempre quando você ia para um time, você ficava, como se fala hoje, você ficava assinado, mas só por aquele campeonato, né? Se você fosse continuar no próximo campeonato, eles faziam uma assinatura, né? Como se a nova ficha para você jogar um novo campeonato. Então, assim, acabou o campeonato, muitas vezes o treinador chamava, porque nos dias de jogos eram inúmeras categorias. Eram inúmeras categorias. Então, assim, cada treinador tomava conta de uma categoria. E muitas das vezes eles ficavam conversando fora de quadra. E às vezes sempre havia um convite, ó, pô, leva teu filho para lá, pô, gostaria que teu filho estivesse comigo. E assim era feito as trocas dos times, né? Era mais ou menos desse jeito. Mas não Então, existia, por não, exemplo, não existia contrato, aquele negócio hoje que a gente se fala no futebol, contrato de anos, de meses. Não, isso daí não existia. Isso daí era vínculo, só uma ficha para aquele campeonato. entendi. Não tinha um vínculo com o clube, assim, Não, direto. não, não, não. Você só assinava para aquele determinado campeonato. Entanto que quando acabava, você poderia sair para outro time. Entendi. E aí, por isso, você teve esse privilégio, né, de jogar pelo Corinthians, Oh, Palmeiras, Nacional, que era uma potência gigante no outra, futsal. Nacional era fantástico. Nacional era, meu, a primeira passagem que eu tive pelo Nacional foi fantástico. O treinador era o Hélio, se eu não me engano. Era o Hélio. Pô, meu, eu lembro que tinha época que a gente ganhava muito tênis. A gente ganhava muito tênis de futsal da época. Pô, aquela época o futsal quem mandava era a Latex e os seus tênis da Aula técnica. Penalty. Bom, a gente ganhava muito. Eu cheguei a estar usando 2 tênis e ter 7, 8 pares fechados na caixa. Meu, a gente ganhava jogo, ganhava tênis. Olha, era a maior Isso com alegria quantos nossa. anos? Com Ah, quantos anos isso aí? isso daí devia ter uns 9 por aí, 10 anos. Porque aí depois eu tive a segunda. Depois eu já tive a segunda passagem lá. Mas foi, era sensacional. Na verdade, todos os clubes. Palmeiras também tive 2 passagens. A primeira passagem que eu fui para Palmeiras era Adidas ainda. Lembra? Era Adidas ainda. Pô, acho que era 93, 94, era isso? Não me lembro. Aí depois a 92, segunda 93. passagem eu já era Reebok. Já era o patrocínio da Reebok. Então, assim, histórias, tem Legal. muitas histórias. E aí, cara, você falou que você tinha 9, 10 anos. Tem uma passagem que eu te questionei, porque até preciso fazer um parênteses aqui, que isso é bem legal. Todo mundo tem algum amigo ou algum parente que você se vangloria de ter. Ah, eu sou amigo do fulano. Ah, eu sou primo do ciclano. E você é o primo que nós nos Não, vangloriávamos obrigado, obrigado, obrigado. e até hoje, de falar, ah, meu primo foi jogador de futebol, meu primo joga. E você teve uma passagem, que eu lembro que na época, na minha escola, todo mundo sabia, que meu primo foi representar o Brasil no Chile. Foi, E você foi. tinha quantos anos? Conta pra nós aí essa experiência. Quantos anos você tinha? Sobre categoria de base de seleção brasileira que não tinha nessa época. E como que foi essa experiência? Conta pra nós aí, por favor. Foi. Nós jogávamos, tudo iniciou, quando nós jogávamos, nós tinha
vamos dizer uma equipe, a gente tinha um treinador que era o seu Nelson, falecido seu Nelson, pai do Olavo, sensacional. Pô, foi um paizão meu para mim naquela época, naqueles anos. Então aí nós jogávamos tudo na Eletropaulo. E nisso aí jogava eu, o Olavo, o Alex, aí era o seu Nelson, o Gal, que a gente eles eram bem próximos também. E nós saímos da Eletropaulo, que naquela época se jogava campeonato DF e associação. Né? Naquela idade, com 12 anos, ainda não existia campeonato paulista. O campeonato paulista você começava na categoria infantil, que hoje se fala sub-15, sub-14 e sub-15. Né? Então naquela se chamava infantil. Aí nós saímos de lá, nós fomos para Civicultura no Horto. Civicultura no Horto, mesmo campeonato, jogando associação, eu jogava o DF. E nisso, num jogo, vem um Andrés, chileno até hoje, nunca esqueço, Andrés. E ele veio fazer o convite, que ele estava formando uma equipe para disputar um torneio em Chile. Né? E nós somos campeões ainda. Nós somos campeões, se não me engano, nós somos campeões invicto ainda. Nós fomos para Santiago do Chile. Com 12 anos de idade, nós somos campeões invicto lá, cara. Pô, foi sensacional. Foi a primeira viagem para fora aí que nós fizemos. E o melhor disso foi na volta, né? A volta foi aniversário da minha mãe, 20 de janeiro. Nossa. Você chega no aeroporto com o título e no aniversário da sua mãe. Da hora. Foi sensacional, foi sensacional. Essa fase aí, para nós que éramos primos, eu lembro que era demais. A gente vivia falando, pô, meu primo foi para fora para representar o país jogando pela seleção. Isso é sensacional. Pô, tem história, era legal, mano. Vamos dar um passinho pra frente? Oi? Aproveitamos. Da hora, legal. E a transição para o campo. Isso existia muito nos anos 90 e hoje em dia isso já não tem mais. Hoje já tem base que é feita no campo desde os 7 anos de idade, né? Não é necessário passar pelo futsal para ir para o campo. E como que foi essa sua transição? Que pelo que eu vi, seu último clube no futsal foi a Portuguesa. E falando em futsal, preciso até parar aqui, ó, Dodô Futsal acabou de entrar, craque, rodou a Europa. Obrigado pela sua presença aqui. E aí conta para nós, irmão, como que é essa transição, como foi? Sair da Lusa do futsal e ir para a Juventus no campo, como ocorreu isso aí? Então, na verdade, o campo já começou lá desde pequeno. Né? Nós já tínhamos essa transição, que você jogava futsal e você jogava campo. Né? Meu primeiro dia como experiência no campo foi na época ainda do Corinthians. Aí eu fiquei um período lá no Corinthians, aí foi quando não tenho como afirmar agora, né? Mas aí foi quando eu ouvi esse convite para ir para Eletropaulo. E aí assim a gente foi. Foi no campo até chegar a infantil. A infantil eu fui para o AD Guarulhos. Aí joguei infantil e depois joguei juvenil. O Juventus foi bem antes de infantil, que o Juventus ele entra nessa época que você jogava DF e associação. Sim. Era tudo essa época. E tanto que nessa época tinha o Wilson, lateral direito, tinha o Juninho Mala, tinha o Renan, o volante, foi campeão mundial pelo São Paulo, e o nosso treinador era o Tuca. Era o Tuca de Pirituba, do Liderança de Pirituba. Tuca, ele era o nosso treinador. Ele era sensacional. A maioria dos nossos jogos naquela época era tudo em Caieiras. E nessa época, nós jogávamos campo pelo Juventus e nessa mesma época nós jogávamos futsal pelo Nacional. Mas só que aí do Juventus, quem jogava no Nacional era eu e o Renan. Aí era eu, o Renan, aí tinha o Rafael, filho do Dito, tinha o Felipinho, tinha o Rai, que jogou muitos anos na Portuguesa, tinha o preparador físico Guerra, tinha o Thiago Paz, o Gustavo, goleiro. Era um timaço que nós tínhamos no Nacional, velho. Legal. E aí, né, a gente já começa a entrar quase no nível profissional ali. E aí, o término da sua base foi em Santa Catarina, né? Então, aí o que acontece? Eu tinha acabado o juvenil e estava entrando no primeiro ano de juniores. Aí nisso, um pai de um colega meu, né, hoje chama ele de pastor, que está lá em
tá lá em Salvador, lá um abraço para se estiver vendo aí, o Felipe, os irmãos dele. Ele me ligou, eu estava em casa, ele me ligou, ele falou, Anderson, você quer vir aqui para o Avaí de Florianópolis? Porque vai ter um torneio Taça Rio de Juvenil. Falei, pô, claro que vou, tal, não sei o que. Ele falou, eu preciso que você venha ontem. Falei, não, beleza. Falei, vou. Aí eu peguei, se eu não me engano, foi no dia seguinte. Aí fui, treinei. Pô, primeiro jogo meu, antes da viagem, foi machuquei o tornozelo, cara. Perdi a Taça Rio de Juvenil, cara. Aí já entrou o ano de júnior. Aí o time voltou, tudo. E nisso nós se apresentamos para os juniores, né? Aí chegou uma porrada de moleque de teste lá nos juniores. Nós estamos no primeiro ano de júnior. E nisso, na hora foi fazer um teste lá, não tinha um lateral esquerdo. Aí nessa época eu jogava de lateral esquerdo. Aí precisava de um lateral esquerdo. E nisso o treinador falou assim, Anderson, vai lá, faz para mim a lateral esquerda. Pronto, não saí mais. Aí fiquei, primeiro ano de jogo, pô, uma porrada de cara foi mandado embora, tudo. Aí o treinador me adorava, tudo. Aí nisso, esse empresário que levou a gente, esse pai do amigo empresário, isso foi em 2003. Ele teve uma discussão lá com a diretoria, lá tudo, e nós acabamos pro Metropolitano de Blumenau. Aí nós chegamos primeiro ano, em 2003 ainda, nós chegamos em junho ou julho, em Blumenau. Aí ficamos 2003, eu fiquei 2004, 2005 eu voltei para o Avaí. Mas a melhor parte do Metropolitano de Blumenau foi quando chegou o Tadeu Martins, pai do Diego Tadeu do Atlético Mineiro. Aquele ali foi meu paizão. Pô, porque quando nós chegamos, o pessoal não era muito com a nossa cara. Eles realmente não gostavam da gente. E antes dele chegar, e ele já me conhecia do Avaí, porque ele já tinha chegado no Avaí, ele já tinha me visto, né, ele já tinha me visto lá nos juniores do Avaí. Então, quando nós fomos embora, ele me pediu para, na época lá, tinha uns outros empresários, ele falou, não, pô, eu quero o Anderson. Tá, mas aí os caras discutiram, não deixaram, falou que eu ia pro Metropolitano e tal. Aí eu fui. E ficava largado, cara, eu nem jogava. Tipo, só treinava. Sabe, só treinava, nem ia pra jogo, nem nada. Pô, os caras botavam outro cara de oposição, os caras traziam gente. Aí foi quando ele retornou pro Metropolitano, que ele já tinha passado em 2002 pelo Metropolitano de Blumenau, ele já logo me colocou. Ele falou, Anderson, garoto, você vai jogar, velho. Não quero saber, se vira, você vai jogar. E eu, pô, primeiro ano de júnior, eu joguei a segunda divisão do Catarinense, tá? E ainda quase fiz o gol do acesso do nosso time, velho. Eu quase fiz o gol do acesso do nosso time. Você passa de um cara largado, que ninguém tá nem aí pra você, você passa a quase ser o cara do time, né? Tipo... E aí, nesse período aí de 2003 e 2005, eu acho, me corrija se eu estiver errado, foi o período que você teve a oportunidade de ir para Moldávia para jogar. Foi nesse período aí, não foi? Isso, foi em 2003. Foi em 2003. Ainda foi bem antes do professor Tadeu voltar. Tinham dois empresários lá que eram os cabeças do time, né, que era o Sandro e o Alexandre, e eles já tinham jogadores, eles já tinham negociado, acho que era o Rafael, acho que era pro Lille da França, e tinha um amigo nosso que jogava no Avaí, o Leandrinho, que ele já tinha ido para Moldávia. Aí eles fizeram lá, falaram, aí foi eu... Só explicando aqui rapidinho, para quem não sabe, a Moldávia é um país que fica ao lado da Rússia. É um país que não tem muita tradição no futebol. Se hoje, em 2020, 2021, não tem tanta tradição, imagina 2003. Essa é uma história que você precisa prestar atenção para você entender o que acontece nos bastidores do futebol. Conclua, por gentileza. Isso, aí ele levou eu, o Alex, que era o zagueiro, e o Paulista, que era o volante. Aí levou nós três. Beleza, chegamos lá, saímos daqui, pô, pegamos um voo, né, daqui Paris, aí de Paris pegamos para Moldávia. E nisso, pô, lá tem histórias legais lá para contar do país. Sabe, legal. Aí nós treinamos bem, no entanto que teve um jogo, depois de um treino,
Porque nós fomos lá para a categoria de base lá, né? Nós fomos para os juniores deles lá. Tinha o time profissional e nós fomos para os juniores deles. E nisso o treinador gostou tanto da gente que ele chamou a gente numa sala lá, né? Com outro rapaz que conseguia falar um pouco. A gente, sei lá, desenrolou alguma coisa que ele mostrava as posições que a gente tinha que jogar. Por exemplo, nessa época eu fui como lateral esquerdo. E lá na Europa, como é que funciona? Lá eles são acostumados o quê? Eles jogavam o jeito que joga hoje, o Brasil joga hoje, se jogava naquela época. Então o cara se jogava com o lateral esquerdo e jogava com aquele ponto aberto. E no Brasil não existia isso. No Brasil não existia isso. Então aí teve um treino que eu peguei a bola na lateral esquerda, fui costurando pelo meio, porque eles não tinham isso, eu fui costurando, entrei com bola e tudo. Aí o treinador ficou doido. O treinador ficou doido. E ele, no entanto que ele me chamou depois nessa sala, e ele falou, mano, ó, eu quero que você vá jogar aqui na ponta esquerda, porque ele viu que a gente subia muito. E lá eles eram o quê? Você passava um pouquinho do meio de campo, tinha que cruzar. E a escola brasileira, não é a escola brasileira, você chega ao fundo e você cruza. E nós não fazíamos isso, nós levávamos até o fundo. E assim modificou, no tanto que ele ficou muito chateado, chorou quando a gente foi embora, chorou, porque aí naquela época, em 2013, os caras só queriam pagar $300 pra gente. E eles só faziam um contrato de 5 anos. Eles só faziam um contrato de 5 anos, mesmo que se não fosse, a gente sabia que não ia ficar os 5 anos lá. Né? Mas eles só faziam um contrato de 5 anos para ganhar $300. Então, assim, aí a gente falou, não, mas $300 não dá, cara. Tipo assim, se a gente ganhasse pelo menos $1.000 naquela época, já tava bom para um menino, em 2003, um menino, 17, 18 anos, ganhando R$ 2.000, que 2.000 e pouco naquela época, fora do país, você não ia gastar nada, pô, aí era lucro. Mas aí eles não quiseram pagar e a gente veio embora, nós viemos embora. E conta uma história aí, você tem muita resenha de lá, conta uma curiosidade da Moldávia pra gente conhecer aí. Pô, cara, foi engraçado que nós chegamos na Moldávia em 2003, não sei hoje, mas não existia turismo naquele país, né? Não existia turismo. Aí era uma carta do clube, né, para você poder entrar no país, tudo. Aí nós chegamos no aeroporto. Tá, chegamos no aeroporto, aí nós tínhamos que passar por um rapaz, por uma cabine, e não tinha ninguém nessa cabine. Pô, e ficamos esperando por horas, e horas, e horas, e horas, aí apareceu o cara. O cara foi, entregou a papelada, aí o Alexandre, o japonês lá, ele que falava o inglês, né, ele que era o tradutor que falava bem inglês, aí ele foi, preencheu. Nisso, o cara entregou esse papel e sumiu de novo. E nisso, nessa viagem, foi o Alexandre, empresário, o Sandro, nós 3 atletas e mais o presidente do Avaí na época, que era o Sandro Zunino, lá de Florianópolis, porque o Leandrinho já estava lá, que era o nosso amigo que jogava com a gente no Avaí. E nisso, beleza, o cara entregou o papel, vazou. Pô, e nós ficamos horas de novo esperando o cara aparecer, para o cara pegar o papel, para entregar o papel pro cara. Aí entregamos o papel pro cara, beleza, passamos por ele, vamos pegar as bagagens. Chegamos lá, pegamos as bagagens, faltou a bagagem do Paulista, do Felipe, e a bagagem de chuteira dele. Chuteira, tênis de corrida. Aí lá vai mais uma demora para fazer a documentação, porque a bolsa foi extraviada. Beleza. Passamos tudo, pegamos uma van. E a gente começou a achar estranho, mano, porque a rua era muito escura. Muito escura, muito escura. E foi engraçado que o presidente do Avaí ficando bravo. Falou, pô, meu, onde a gente tá? Nós estamos no fim do mundo, no fim do mundo. Beleza, de repente, do nada, cara, uma barreira do exército, velho. Uma barreira do exército. Eu falei, meu Deus, onde a gente tá, cara? Que a gente veio parar, velho. Aí desceu os caras da van do time lá, sei lá, que eles conversaram, tudo. Aí liberaram a gente. Beleza, chegamos no prédio. Pô, sabe aqueles prédios, igual que a gente vê esses países árabes aí, todo destruído por fora? Sim. Meu, chegamos assim, quando a gente, de noite, olha, nós chegamos assim, quando nós vimos, falamos, meu Deus do céu, velho, nós estamos no Iraque, velho. Olha o prédio, cara, que nós estamos, velho. Falei, meu Deus do céu, mano, aí todo mundo ficando bravo, Eu falei, já estamos aqui. Beleza, mas porra, quando nós entramos no andar, nós subimos as escadas, acho que subimos 2, 3 andares. Pô, quando nós chegamos no andar, Ivan, meu, era tudo de luxo. Tudo de luxo, tapete,
os quartos com ar-condicionado digital naquela época. Quarto digital, velho. Pô, no fim do corredor, tinha tela plana, velho. Já tinha tela plana. Não, por dentro do prédio era luxo. Era tudo, mas fora do prédio parecia que tinha jogado bomba no prédio, cara. Dá até um Aí nós alívio fomos quando ver, entra. acordamos no outro dia, fomos tomar café, pô, o cafezinho da manhã, um negócio. Eu falei, mano, como é que eu vou treinar, cara, tomando café, um negocinho desse tamanho, cara? Não tem condições, cara. Aí fazer o quê? Vamos treinar, cara. Aí treinamos tal, chegamos lá, pô, no clube a estrutura também era sensacional. Eles tinham o primeiro estádio, eles tinham o segundo, o primeiro estádio era o estilo de hoje, né? O estilo de hoje, né? Os estádios europeus. Aí tinha o segundo que era aberto, que tinha lá aquela pista em volta, e eles estavam terminando o terceiro atrás, que era um coberto, por causa do frio, da época de inverno, que lá no inverno falavam que batia -20. Do lado esquerdo do estádio era o centro de treinamento, que eram os campos de, né, os campos de treinamento. Então, assim, a estrutura do clube, era de última geração. De última geração, vestiário, academia, pô, roupa, era tudo. Então, você vê que no vestiário era a cadeira de escritório, cadeira de couro que vinha até aqui em cima da sua cabeça aqui, velho. Cada um ficava na sua cadeirinha, tinha secador de cabelo, tinha tudo. Mas fora do estádio, meu país era muito feio, cara. Era muito feio, muito feio. Deus me livre. E aí, antes da gente entrar nesse papo de estrutura, eu preciso dar um pause aqui, porque tem uma rapaziada aqui que se a gente montar um time, eu quero ser o técnico. Eu quero ser o técnico. Meu, Alex de meia esquerda, você na lateral de ponta esquerda, Thiago Pabozzi, Fernandinho, Craninho, o Mongo é multivalente, tem o Amaral, tem o Vitão, tem o Dodô, rapaziada, obrigado por estar acompanhando. Tem o Diogo que jogou com você da faculdade lateral. O lateral corre muito. Eu tinha 18 anos, depois eu larguei, nunca mais. Só quer fazer amigo com a sua tapa. Não. E aí, deixa eu te perguntar, irmão, sobre estrutura. Estamos falando da Moldávia, voltando a dizer, é um país que não tem referência nenhuma com futebol, não tem histórico, não tem nada. E aí você falou de uma estrutura que era sensacional. Diferença de estrutura da base do que você viu na Moldávia e de quando você volta para o Brasil e você está ali pós-juvenil, chegando no juniores, entrando na fase profissional. Diferença de estrutura, você acha que é por conta de um incentivo do governo, se é que tinha alguma coisa lá, ou é de um incentivo particular? Então, assim, a diferença de estrutura, ela é muito grande. Ela era imensa. Para lá, para aqui do Brasil, é imensa. Lá a estrutura, assim, depois nós vamos descobrir que o cara, ele era da máfia russa, o dono do time. No entanto, mas assim, não que seja disso, mas só que essa tipo de estrutura extra-campo, isso já é do europeu e já é de longa data. O Brasil, ele está muito, 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 muito atrás da Europa. Da Europa, desses países, de alguns países da Arábia, o Brasil está muito atrás. Hoje nós temos aí time de Série A que não tem nenhum CT direito. Entendeu? Não tem nenhum estádio. Falando nisso, tem uma conversa que eu vejo isso muito importante para a gente tocar aqui. Que eu lembro, eu não vou citar o clube, tá? Mas foi um clube que você jogou, um clube que já disputou Série A de brasileiro, Série B de brasileiro, e à época nós conversávamos pelo MSN e você comentou que no almoço às vezes tinha apenas arroz com banana para vocês almoçarem. E você tinha que andar 3 quilômetros de manhã para ir treinar e 3 quilômetros de volta pós-treino. E era um lugar que era muito frio. Então, voltando a dizer, era um clube que já disputou Série A, um clube que está sempre ali Série A, Série B do nosso futebol. E a estrutura, eu quero que você me fale como que é, cara, esse suporte dos clubes que não estão nessa camada de 10, 5% que a gente enxerga como
como o glamour do futebol. Como que funciona isso, cara? Essa estrutura de alimentação, treino, centro de treinamento, como que é essa estrutura? Ó, vou ser bem sincero, o Brasil, você tirando os top, aqueles times de Série A e alguns ali de Série B, infelizmente a estrutura ela é muito falha. Ela é muito falha. Tanto para alimentação, como para campos para você treinar. A alimentação não é a mesma coisa. Porque um exemplo, ou vamos supor hoje você pega um time numa série C, por exemplo. Vamos lá, eu tive num time jogar a série C. Aí o clube tinha que fazer uma parceria para nós podermos treinar numa academia. Só que aí imagine, você pega um time dele jogando uma Copa do Brasil, aí você pega esse time, que você só tem o estádio para você treinar, só tem um estádio. Só que aí você pega, por exemplo, São Paulo, Palmeiras. Pô, que os caras têm 4, 5 campos à vontade, os caras têm academia à vontade, a alimentação dos caras é à vontade, a suplemento... Então é uma distância muito grande. É uma distância muito grande. Então, assim, o Brasil ele precisava se reestruturar, infelizmente, nessas questões, cara. Hoje eu assisti algumas matérias pela televisão, tem clubes de Série B, Série C, que ainda não tem nem CT. Não tem treino, você não tem centro de treinamento. Aí você pega esse clube, o clube tem 30, 50, 60, 80, 90 anos. E os caras não têm. Por exemplo, você pega aí, tudo bem, aquele cara que eu falei, o cara lá da Moldávia, o cara era lá da máfia russa, lá que ele andava cheio de coisa. Mas só que você pega que é o histórico do pessoal europeu, eles se fazem esse investimento de estrutura para um atleta ficar bem. Campo, vestiário, roupa, ônibus para viagem, sabe? Inúmeras situações. Infelizmente, o Brasil ele vem muito atrás disso. Ele vem muito atrás. E isso que nós temos 5 estrelinhas. Imagine se nós brasileiros tivéssemos a estrutura do europeu, cara. Quantas estrelinhas a gente não teria? Os nossos atletas não iam precisar ir para fora do país. Porque hoje o sonho de uma criança, ele quer jogar na Europa. Por quê? Porque é dinheiro. Não, eu preciso fazer meu pezinho de meio, eu preciso ir embora. Aqui no Brasil, você não sabe se você vai. Mas muitas das vezes também, quando você viaja para fora, às vezes a questão não é nem o dinheiro. É a estrutura do país. Hoje você pega um jogador... hoje você pega um jogador, eu vou te pagar 10 mil aqui no Brasil. Aí você fala pro cara, vou te pagar 10 mil dólares, ou 10 mil reais que seja nos Estados Unidos, ou não time na Europa. Aí ele pensa, pô, pera, 10 mil no Brasil, né? Tudo bem. Só que aí eu vou para aquele país. Só que aí, pô, lá eu vou ter uma casa boa, vou ter um carro bom, meu filho vai estudar numa escola boa. Aí ele acaba indo embora. Ele não vai ficar no Brasil, ele vai acabar indo embora. Então, muitas das vezes, quando o jogador ele vai para fora, não é questão muito dinheiro. É questão da estrutura familiar que está por trás dele para ele tomar essa decisão de poder ir embora. Às vezes o salário é o mesmo, só que ele está lá num país, pô, de primeiro mundo, com coisas boas, ele pode comprar coisa boa. Falando em salário, nesses clubes que você passou aí, né, que não são os clubes do primeiro escalão do futebol brasileiro, que é, na verdade, a realidade do futebol, né? Então, isso que nós vemos dos 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro em relação à estrutura, não define a realidade do futebol brasileiro. A realidade que é a grande massa é dos 10 primeiros, os 15 primeiros colocados para baixo. Não quero saber de valor, não vem ao caso. Mas pagamento em dia, existe? Difícil, é bem difícil. No Brasil é bem difícil. Por exemplo, essa questão que você que falou, por exemplo, de valor. Hoje você pega time de Série A. Vamos supor, você pega Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Cruzeiro, esses clubes assim, Santos, esses clubes eles chegam a conseguir, por exemplo, você ganha lá
Tem, vamos supor, um cara que está começando, 40, 20, 80, 100, 200, 300, entendeu? Aí você pega só alguns clubes de Série A. Mas só que você pega esses mesmos times que jogam as mesmas competições, não consegue pagar 300. Não consegue pagar 200, mas ele está jogando a Série A. Aí ele paga 80, 150, sabe, 70, sabe? Aí fica assim. Aí você cai para uma Série B. A Série B já muda. A Série B já é 10, 12. Aí pouquíssimos times, mas um, dois, e olha lá, dependendo do investimento que está fazendo, que você ganha um 30, 40, mas é pouco jogador. Só que o teto da Série B é 10, 15, 18, sabe, às vezes 20, 8. Aí você fala, pô, o cara em Série B tá jogando 8 conto, tá ganhando 8 mil só. Aí o cara, você vê, o cara tá jogando a Série B direto, só que o salário do cara é isso, 7, 8, 10, 12, tá, 16. É pouquíssimo da Série B que você vê um cara ganhando 20, 30, 40. É pouquíssimo, é pouquíssimo. Série C vai diminuindo, entendeu? Essa mesma faixa. 10, 8, 12, 6. É o que você falou, né? Esse assim cara que ganha 6 mil, se ele cai numa Copa do Brasil ou num estadual que seja, vamos supor, o Rio de Janeiro que tem muito time ali que, enfim, muito, muito ruim de perna financeiramente. Aí um cara que joga a primeira divisão do Campeonato Carioca, seja pelo Bangu, Madureira, Volta Redonda que seja, que são times que não têm estrutura financeira, aí vai jogar contra o Flamengo, cara. Que é do outro patamar, é um negócio excessivo, muito longe. É muito, muito, muito acima daquilo que os caras estão vivendo ali. É muito desigual. A disparidade ela é muito, muito desigual, cara. E acaba, né, por ser um esporte, acaba não sendo justo, porque você não tem as mesmas condições. Não, eu tenho falado bastante com bastantes amigos meus, porque eu acho que o nosso futebol poderia mudar. O que acontece? Por exemplo, na Bahia, só vai dar 2 times. Em Porto Alegre, só vai dar 2 times. No Rio de Janeiro, só vai dar um dos 4 times. Então, assim, eu acho que o nosso futebol poderia mudar de uma forma que todos tivessem uma chance de poder ganhar. Né? Todos. Por exemplo, você vai para Santa Catarina, é os mesmos. Você vai para Curitiba, é os mesmos. Um outro time não vai ganhar. Foi o que você acabou de falar. Imagina, você pega lá um cara do Resende. Pô, o cara acabou de subir, o cara mal tem campo para treinar. O cara vai lá, com certeza, no Resende, o cara deve estar ganhando uns 3, 4 conto. Por aí, olhe lá. Aí, quando a sala atrasa. Aí ele vai pegar um Flamengo que o cara ganhando 700, 800 mil, 900 mil. Ó, aí você gastou milhões num time, pô, aí você pega um time que fica lá batalhando, que às vezes um time desse de interior, ele tem uma ajuda de uma prefeitura, ele tem uma ajuda de uma prefeitura, por exemplo, ó, eu monto o time, você prefeitura, você ajuda na alimentação. Sabe, é uma desigualdade enorme do nosso futebol. Enorme. Eu acho que o nosso futebol poderia mudar. Foi o que eu falei, por exemplo, você pega esses 4 do Rio, que é os que tem a melhor estrutura. Ó, vocês não vão jogar o Campeonato Carioca, vocês vão jogar um outro campeonato. Por exemplo, você pega os de Curitiba, você pega lá, que é Atlético Paranaense, o Coxa, o Londrina, que é os times que mais têm estrutura, e o Paraná, ó, vocês não vão jogar o Paranaense, vocês vão jogar um outro campeonato. Ó, você poderia pegar esses três do estado do Paraná. Aí você pega Avaí, Chapecoense, Joinville, Figueirense. Aí você junta com Grêmio, Inter, Juventude, Caxias, você já não sabe quem vai ser o campeão. Você já não sabe quem vai ser o campeão. Ali, ó, só time bom. Você não sabe quem vai ser o campeão. Aí você dá uma oportunidade de um Resende ser campeão no Rio. Você dá exemplo um Nova Iguaçu ser campeão. Você dá um Cianorte um dia ser campeão. Um Toledo,
que lá do Paraná um dia ser campeão. Você pega lá o Concórdia de Santa Catarina, um dia ele pode ser campeão, porque ele é uma desigualdade desigual. Você pega lá esse Concórdia, vai jogar contra a Chapecoense. Não vai. Ou uma forma que a gente imita tantas coisas dos americanos, e na parte do esporte também poderia ser assim, na questão do draft, né? Porque um jogador, para ele entrar num time, ele precisa passar pela faculdade, e aí o pior time da última temporada tem direito de escolher o melhor jogador no próximo draft. E Eu isso acho no futebol não existe, porque o moleque de 14, 15 anos, ele já tem contrato com o time e o time que tem mais dinheiro consegue pegar esse moleque aí. Então, assim, o time que tem dinheiro é o time que vai ter os melhores jogadores, o melhor tudo. E essa igualdade, ela nunca vai existir. Porque um então, time pequeno, ele nunca vai conseguir ter um jogador bom. Porque não tem dinheiro para ele pagar. essa questão, por exemplo, de você fazer isso pela universidade, eu não sei, posso estar enganado também, não sei se daria certo, porque o Brasil, ele tem uma parte muito forte que é a categoria de base, da categoria de base junior. Você pega o americano, ele já não tem essa formação de você pegar, fazer um investimento do menino desde pequenininho. Por exemplo, o que você falou, você entra lá, do menininho lá do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, aí ele começa no futsal. Por mais que seja um pai ali, é o clube que está ali, é o clube que está dando essa oportunidade. Daqui a pouco, ele vai para o campo. Então, o clube já começa a fazer esse investimento nesse menino, vai gastando até chegar ao junior, até chegar ao profissional. Eu não sei se daria certo essa questão de fazer... A diferença lá é que não é o clube, são as escolas. Então, tem o colégio, faculdade, o high school, que aí você incentiva a pessoa a ela estudar também, né? E se não der certo no esporte, ela dá certo no estudo. Isso é uma outra questão também que eu gostaria de falar muito, que é esporte no nosso país aí, cara. É esse gancho que eu vou pegar agora, nesse exato momento. Esse que eu gostaria de falar. E aí, cara, em 2012, você decide deixar o futebol profissional, né? Aliás, antes de 2012, e você decide estudar. Aliás, 2012 foi seu último clube, você decide estudar e você decide deixar o futebol e se profissionalizar no esporte. Aí eu quero saber como você resolveu deixar o futebol e iniciar a sua carreira como educador físico. Então, na verdade foi também mais por uma tristeza, né? Eu estava no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, divisa com o Paraguai, e a mesma coisa, a mesma questão. Você vai para lá, o treinador começa a te sacanear, porque tem jogador de fulano, tem jogador de Beltrano, aí vem jogador emprestado de outro clube, aí você tem que botar o cara para jogar, salário que não te pagam, no entanto que eu fui sair de lá, não recebi, aí foi quando eu vim embora. Aí eu falei, não quero mais jogar mais bola, não quero mais, e aí partiu da minha mãe. Falou, Anderson, vou fazer a matrícula de vocês, de irmão, para vocês fazerem faculdade. No começo eu ficava, acho que por causa da tristeza do futebol, eu falei, não quero, não. Eu tenho um jogo em São Paulo, eu tenho um jogo lá. Ela falou, não, já fiz sua matrícula e tal. Aí fui, cara, e acabei gostando. Acabei gostando, já te dá um outro tipo de visão, te abre um leque muito grande, né, quando você vira um educador físico. Cara, que hoje é uma paixão. Hoje, se eu pudesse, tinha feito isso antes. E aí, hoje você enxerga o esporte de uma maneira mais ampla, né? Você deixa de focar apenas no futebol e você começa a entender das outras modalidades. Como um educador físico, né, alguém que estudou isso, como que você enxerga o esporte brasileiro? Que é algo que tem tanto talento, né? Nós temos tantos heróis mesmo, porque com aquilo que existe de incentivo e a gente conseguir tantas medalhas em Olimpíadas como nós conseguimos,
porque são heróis. Que E aí, como que você vê esse esporte, cara? Olha, eu vou ser bem sério para você, cara. Eu vejo o nosso esporte, mesma coisa como alguma situação de futebol. A situação nossa é precária. Infelizmente, a nossa situação do esporte é precária. Eu fiz educação física, tá? Deixar bem claro para o pessoal que está assistindo, é uma opinião minha, mas eu não concordo do jeito que ela é feita. Eu não concordo que ela é feita. Por quê? Vamos lá, eu iniciei no futebol. Eu fiz minha carreira todinha no futebol. E hoje me formei em educação física. Hoje eu posso dar aula de basquete, mas eu nunca joguei basquete. Hoje eu posso dar aula de natação, mas eu nunca nadei. Hoje eu posso dar aula de handball, mas eu nunca nadei. A carteirinha, ela me dá habilitação para todos esses esportes. Mas eu não fiz esses esportes. Então eu acho que é isso que nós temos que arrumar. Assim, você aprender sobre o corpo humano, eu acho isso essencial, eu acho isso correto. Você aprende sobre o corpo humano, a anatomia, a fisiologia do exercício, né? Você aprende ali sobre o corpo humano. Mas depois você tinha que ir para a sua área. Cada um tinha que ir para a sua área. Você não tinha que ir numa outra área. Que é isso que acontece perante o nosso futebol. Hoje nós vemos pessoas dando aula, mas a pessoa ela não é específica daquilo. E você fazer durante os 4 anos, você não aprende. Eu comecei com 6 anos, parei com 28. Aí um cara que começa a faculdade, em 4 anos ele vai saber tudo que eu sei. Ele vai saber as manhas, ele vai saber os atalhos, ele vai saber como cair, ele vai saber como cabecear. Não vai saber, porque ele aprendeu dentro de uma sala de aula. Ah, mas o cara fez um curso. O curso não é a mesma coisa que você dá da vivência. Da vivência que você tem dentro. Por exemplo, hoje eu posso dar aula de luta. Pô, eu nunca lutei. Sabe nem mas eu tive aula de luta. Tive algumas aulas lá pô, hoje eu posso dar aula de luta. Pô, mas como é que eu vou dar aula de luta se eu nem lutei? Mas eu tenho o CREF lá e consta que eu posso dar aula de luta. Então eu acho que é isso que é o problema do Brasil, cara. A gente pega muitas pessoas que tomam conta, principalmente de criança. Não sabe fazer aquilo, cara. Não sabe. Eu vou ser bem sincero, eu digo até pelo futebol. Cara, tem muito cara dando aula de futebol, mas o cara nunca jogou bola. O cara jogou porque ele gostava de jogar uma bola na rua, mas ele nunca se especializou. Ele não sabe. Ele não teve um treinamento de base. Ele não teve aperfeiçoamento no futebol, mas ele está dando aula de futebol. E ele está ali como professor de futebol. E muitas das vezes dessas situações, você tira aquelas pessoas que é capacitada, aquela pessoa que é realmente capacitada, ela está fora. Por quê? Porque às vezes ela não tem um conhecimento daqui, às vezes ela não tem o conhecimento de lá, e às vezes ela acaba ficando fora. Não tem a teoria, mas na prática ela conseguiria exercer, né? Entendeu? Isso que eu acho que é a parte ruim do nosso esporte. Se você for parar para ver, também, você pega aí hoje o nosso governo, hoje os nossos atletas eles vão para passar vergonha em Olimpíadas. O Brasil fica feliz com a prata. Não, e... Com o bronze, quer dizer. Há uma semana teve uma matéria com... Esqueci o nome do rapaz, que ele é medalhista de ouro das argolas. Ele recebia um salário da prefeitura de São Caetano, só que a prefeitura quis reduzir o salário dele em mais de 30%, cara. O cara é medalhista de ouro. Nós estamos no ano da Olimpíada e ao invés de você incentivar o cara, você tira o recurso dele. O cara, ele vive daquilo, ele tem que pagar o técnico, ele tem que pagar a suplementação, e aí você simplesmente tira o dinheiro do cara no ano que ele precisa, no ano que ele mais precisa treinar. E, então, assim, do mesmo jeito que falta a prática para alguns professores que têm a teoria, também falta educação administrativa. Arthur Zanetti, obrigado, dona Débora, mamãe. O Arthur Zanetti, falta sabedoria administrativa para quem está comandando o esporte do Brasil. Então, porque não está sabendo fazer a distribuição, não é possível. Então, mas é por isso que a gente comenta que, por exemplo, hoje os Estados Unidos, você pega esses países aí que é uma potência do esporte,
Porque eles começam lá desde base, lá de baixo. Eles começam aquela criança, lá de pequenininho. O porquê que o Brasil, ele dificilmente ele vai virar uma potência? Porque o Brasil, ele olha o esporte como lazer. Ele simplesmente ele olha o nosso esporte só lazer. Ah, você vai ali, vai ali, faz futebol, faz basquete. Não, se tem um investimento lá desde pequenininho, lá desde criança, mesmo que ela amanhã ela não vai virar um profissional, mas se ela começa lá, vamos supor, igual lá na minha escola de futebol, a criança começa com 3 aninhos. Se amanhã ela chega com 18, 19, 20 anos, e ela não se tornou um profissional, que seja de qualquer modalidade, mas ela chegou com uma cabeça diferente. Ela vai se tornar uma pessoa diferente. Ela pode ser um engenheiro, pode ser um professor, mas ela vai ser uma pessoa diferente. A cabeça dela vai ser diferente. Ela vai buscar uma melhoria para o próximo. Não do jeito que é o nosso esporte, que é só uma prática esportiva. Vai lá, faz, tá tudo certo, tá tudo beleza, tá tudo certo. Entendeu? Isso deveria partir. Me julguem, podem me julgar, mas esporte, gente, o importante não é competir. O importante é você descobrir o seu limite e você lutar para você vencer. O americano, ele é vencedor em todas as modalidades que ele se propõe a fazer, porque os esportes mais tradicionais dos Estados Unidos não tem empate, irmão. Não tem empate. Tem um vencedor e um perdedor. Tem jogo de NBA, jogo da NFL, jogo de beisebol, jogo de hóquei. Se empatou, tem prorrogação, seja qual for a fase do campeonato. Então lá o importante dos caras é ganhar. Você tem que buscar o seu melhor, você tem que superar os seus limites, porque não tem essa de empate, o importante é competir. O importante é você vencer. Você trabalhar a criança, você trabalhar o esporte em revelar. Em revelar, você trabalha a criança em revelar. Por exemplo, eu tive uma conversa ano passado com o nosso, antes das eleições aqui, com o nosso atual prefeito. Cara, falei, Thiago, nós temos que trabalhar em cima de revelar atleta, cara. Revelar. A gente tem que parar com esse negócio de ser só uma prática. Nós precisamos revelar, cara. Você pega aquela criança na escola, isso, esporte junto com educação. Isso, junto com educação. Você pega aquelas crianças lá, você põe lá qual que seria o ideal, né? O ideal. Você põe sempre mais de um professor dentro de uma escola. Porque um professor também é muita coisa. Então você põe mais de um professor dentro de uma escola para tomar conta das modalidades. O que acontece? Você pega, vamos citar as 4 modalidades de quadra. Vamos citar as 4 modalidades de quadra. Você pega aquelas crianças que têm a dependência do pai, que tem uma dependência do pai para a mãe para ir, então você põe essa criança para jogar os finais de semana. Então a criança vai lá, treina no meio da semana, final de semana ela faz os jogos. Campeonato interclasses, faz campeonato interescolas, sabe? Faz essa criança rodar, faz essa criança estar a todo momento em competição. Aquelas jovens que já não dependem de pai e mãe para ir, você põe ele na semana. Aí o que você faz? Você faz, aluno, tem falta. Aluno nota vermelha, ele não compete. Ele não joga, ele é proibido. Então quer dizer, você está incentivando ao mesmo tempo o esporte, mas você também, ao mesmo tempo, você está incentivando essa criança a estudar. Então, quer dizer, a todo momento que você põe essa criança dentro de uma competição, ela vai se tornar uma pessoa competitiva, ela vai se tornar uma pessoa que vai sempre estar querendo vencer. Sempre buscando o limite. Só que esse é o problema. O nosso esporte é só lazer. É só lazer. Isso que é o ruim do nosso esporte. Nós temos que mudar isso no nosso país. Nós temos que botar essas crianças para competir. Temos que buscar essas crianças para ganhar. A gente não pode, um país que nós temos tantos atletas, o país maravilhoso que nós temos, nós ficarmos felizes com bronze. Às vezes a gente fica feliz só o fato de ir para a Olimpíada. Não pode, cara. Esse mesmo tesão que o torcedor tem para aquele seu clube ganhar, aquela paixão pelo futebol, que o cara tem que ganhar, que o cara tem que ser sempre campeão, isso tem que ser dentro do esporte, em todas as modalidades. Natação, judô, ginástica, handebol, cara, qualquer esporte tinha que partir isso das nossas pessoas que estão tomando conta do esporte. Brigar, incentivar, fazer centro de treinamentos, sabe? Botar aquela criança para a todo instante compete, põe escola para competir contra escola, põe o ano todo,
põe campeonato em cima atrás de campeonato. Mas não, nós não temos isso no nosso país, velho. Por isso que eu falo, hoje o nosso país é precário. E aí eu te pergunto, hoje você, como professor, educador, né, alguém que passou pelos caminhos que você passa esse tipo de orientação aos seus alunos e aos pais deles ou não? Sim, sim, eu comecei a dar aula em 2013. Um beijão para Renata aí que mandou um beijo aí para mim aí. Beijo. Salve, Renato. Então, eu comecei a fazer um trabalho, eu comecei a dar aula em 2013. E eu venho fazendo um trabalho diferente de muita gente. O que acontece? Se você pegar lá uns vídeos meus pelo Facebook, no Instagram, a todo momento eu estou postando uma aula e eu estou postando um trabalho diferente. Não sei se você conseguiu notar isso. Eu estou fazendo treinamento diferente. Fundamento, parte tática, parte técnica, parte física. E isso eu venho trabalhando com os alunos. E há algum tempo, isso vem dando certo. Isso vem acontecendo. Muitas das vezes que a gente fala que a gente... o que hoje eu falo para você que hoje eu tenho mais alegria como professor do que como jogador. Mas a minha alegria em si não é parte financeira que a gente fala, pô, eu tô alegre porque eu tô rico, pô, eu tô ganhando dinheiro. Não. É quando um pai ou uma mãe chega, poxa, obrigado, professor. Um pai ou uma mãe te manda mensagem, pô, meu filho tá te amando. Pô, o trabalho que você tá fazendo, sabe, meu filho tá adorando. Você pega um campeonato de sub-7, você ganha um campeonato com 3 alunos de sub-7, o restante tinha 4, 5 anos. No entanto, foi meu campeonato que meu filho foi campeão. Paulinho, Legal. ele tinha 4 aninhos, foi campeão. Então, imagina uma criança de 4 anos ser campeão no sub-7. Aí eu comecei a trabalhar numa escolinha que até então era chacota. Era, sabe, sempre tomava pau. Nos primeiros campeonatos, nós passamos muito perrengue. Passamos muito, perdemos muito, choramos muito, foi dolorido, sabe? Só que a gente continuou trabalhando. A gente continuou, eu e outro professor mal, nós continuamos, sabe? Mandando treino físico, o pai foi adorando, o pai foi acreditando no trabalho, e o resultado, nós somos campeões de sub-11. E esses mesmos meninos foi campeão sub-11 pelo outro time, que eles treinavam com a gente, e jogava futebol de 7 com a gente, e jogava futebol de campo pelo outro time daqui da cidade. Então eles foram campeões no sub-11 no Society, foram campeões no campo. Pô, então naquele ano eles foram o melhor sub-11 da cidade. Entendeu? Então, assim, quando você começa a praticar um trabalho diferente, o resultado vem. Na verdade, o que eu digo, quando você começa a fazer um trabalho honesto, sem enganar ninguém, sem mentir, sem falar que você vai levar para tal lugar, que você vai levar para... que você engana a criança, as coisas acontecem. Hoje eu trabalho lá no Grêmio, abrimos uma escolinha, graças a Deus, com a ajuda do Rony lá, Deus abriu a porta lá com o Rony no Grêmio. Hoje professores vêm perguntar, Anderson, pô, você tem um menino tal idade? Anderson, eu preciso de um menino tal idade. Anderson, pô, traz um menino de tal idade aqui para treinar comigo. O recente agora, há 2 semanas atrás, um pai me mandou mensagem. O filho passou na Portuguesa Santista. Caramba, treinando legal, comigo. Claro, ele treinava em outro lugar, que era o professor Luiz, né? Porra, sensacional. Só que ele também só que a parte mais pesada foi comigo. E foram, se eu não me engano, acho que foram uns 4, 5 moleques que foi lá e só ficou 2. E ele foi um. E o professor hoje tá exaltando o menino. Então aí, o que acontece? Onde eu ganhei? É o pai falando pra mim, pô, cara, o que você fez pelo meu filho, cara, não tem dinheiro que pague. Entendeu? isso não Tanto tem que eu preço, fiz, cara. não tem preço. Entendeu? Hoje eu tenho um outro menino, tem um pai que o filho tá no Corinthians, sub-16. O nome dele é Nicolas. O pai dele botou ele pra treinar comigo. Ele tinha outras opções. Ele tinha, pô, aqui tem um monte de opções. Só que ele quis botar comigo. Porque ele vê a forma que eu trabalho, o jeito que eu faço, sabe? Como eu vou agindo em relação aos atletas. Ele tá treinando comigo. Hoje é o Nicolas, que não tá treinando no Corinthians devido à situação da pandemia, e ele tá mantendo a forma comigo. Bacana. Anderson, infelizmente estamos chegando ao final desse bate-papo. Antes dos agradecimentos, aquele de praxe, antes do agradecimento. Se eu fosse um moleque, ou se eu tivesse um filho de 6 anos,
o que você aconselharia? Vamos lá, se eu fosse um garoto de 6 anos e tenho um sonho de ser jogador de futebol, de trilhar o caminho que você trilhou, ou se eu tivesse um filho de 7, 8 anos e eu visse que ele tem um talento para bola, o que você me aconselharia neste momento? Cara, treinar muito. Treinar muito, porque o futebol ele é um esporte que às vezes nem sempre o melhor vence. Nem sempre aquele menino que ele nasceu com o dom, só que às vezes ele nasceu com o dom, só que ele tem aqueles problemas externos, então às vezes não chega. Aí aquela pessoa que chegou cru, só que ela tem uma visão, ela tem um foco, ela consegue chegar. Ela chega, entendeu? Porque ela não, vou treinar. Ó, o professor falou que eu tenho que treinar, então eu vou treinar. O professor falou para fazer isso, vou fazer isso. E muitas das vezes aquele garotinho que já sabe, ele fala, já sei, não, o professor está falando, e não vai. E esse é um exemplo, esse menino é o João, filho do Ferrari. Ele é um exemplo, cara. O João, faz isso. O João, faz aquilo. E tem outros meninos lá que eu vejo que não vai por causa disso. Não, meu filho, tem que correr, tem que tocar aqui. Não, aí dá tapa filho de cara. Aí você fala, pô, e o menino que foi obediente, aquele que sabe que focou, que foi, não, o professor falou para fazer isso, vou fazer isso. É onde ele chegou. Hoje ele está na Portuguesa Santista, assinou lá com o clube, recentemente vai jogar o Campeonato Paulista Sub-11. Bacana. Anderson, por favor, faça os seus agradecimentos. Evandro, obrigado por essa oportunidade, obrigado a todos vocês que pôde participar. Evandro, parabéns pelo seu trabalho, que você continue indo muito mais longe, né, nessas entrevistas que você tem feito. Isso está virando um sucesso, né? Quem sabe amanhã você não vira um jornalista esportivo. Quem sabe você não vira um jornalista esportivo, lá que você não está no jogo aberto, numa Globo, alguma coisa lá na beirada do campo. Se começa assim, um passinho de cada vez, cara. Mas obrigado pela oportunidade. Sempre que você puder, cara, pode contar comigo, me chama, a gente faz outras lives. Se você vê que é um conhecido, a gente chama, põe mais um conhecido também, tá nessa live. Cara, e vamos meter bronca, vamos com tudo, que Deus te abençoe muito, você e sua família. Tia Débora, tio Ayrton, um beijão para vocês aí, Eric, primo, galera que ficou acompanhando aí. Continue acompanhando a live do Evandro, que é um sucesso. Anderson, eu já disse isso mais ou menos, mas eu preciso dizer novamente. Agora com mais calma, talvez. Todo mundo tem algum conhecido que essas pessoas se exaltam de conhecer. Se eu nunca te disse isso, hoje eu vou dizer, você foi e é um primo que eu sempre tive muito orgulho de falar sobre você. Porque é o sonho de muita gente, talvez de 99% de todos os brasileiros, de ser jogador de futebol. E você conseguiu realizar esse sonho, você trilhou caminhos que 99% da população sonha e apenas 1% consegue. Isso é pesquisa, isso são números que foi feito. E eu agradeço, né, por fazer parte, de certa forma, da sua caminhada, de conhecer da sua história, por você participar desse bate-papo comigo. Agradeço a Deus por ter você na minha família, de poder falar de você para os meus amigos, meu primo que jogou no Chile, representando o Brasil. Posso interromper por uma historinha bem pequenininha, rapidinho? Certeza, essa história é bacana. Certeza. Sabe como eu fui parar no time de Série B do Brasileiro? Eu estava jogando na 4ª divisão aqui do Paulista. 4ª divisão. Mesma coisa, treinador sacaneando, treinador sacaneando. Nós morava no interior aqui, pro lado do Vale. Acabou o campeonato no domingo. Último jogo nosso domingo, não classificamos. Vim embora no domingo. Na terça-feira de manhã viajei para Caxias do Sul. Um cara que eu tinha conhecido, um empresário, me convidou, falou, antes eu tenho uma avaliação para você em Caxias do Sul. Não conhecia, só sabia do time. Beleza, eu falei, fui. Cheguei terça à tarde, só deu um trotezinho lá no campo que os caras fizeram. Quarta-feira de manhã, coletivo no CT Novo.
Fui bem, o treinador já gostou. Quinta-feira, outro coletivo, isso no time B. Isso eu cheguei lá pro time B. Cheguei lá, lembrando que eu saí da 4ª divisão, no banco, o treinador me sacaneando, não só eu, os jogadores mais velhos, tanto que o professor Mauro, que trabalhou comigo, também estava no time, ele para querer botar molecada. Quinta-feira fizemos outro coletivo, aí fui bem de novo. Sexta-feira, antes do treino do último coletivo, que tinha um jogo no sábado. Aí ele fez 3 coletivos em seguida, porque ele tinha, não só eu, também tinha outros meninos. Aí ele chega antes do treino e fala assim, ó, Anderson e Marquinhos já estão aprovados. Nisso já tinha sido, alguns moleques já tinham sido dispensados. E ele falou assim, ó, Anderson e Marquinhos já estão aprovados. Aí ele fez 2 times, e nisso ele me deixou de fora. Professor James, saudades, professor James, foi auxiliar do Renato Portaluppi lá no Grêmio, por muito tempo. Aí ele fez 2 times e me deixou de fora. Aí eu estranhei, eu falei, pô, ele acabou de falar que eu passei, né, que eu tô aprovado, me deixou de fora. Só que aí ele falou, Anderson, fica lá do outro lado, lá do meu lado. Que aí todo mundo ficou de um lado do campo, isso foi no CT velho, né, que já estava desativando, todo mundo ficou de um lado e ele me levou lá pro outro lado. Aí fiquei lá parado, né, estranhei, mano. Falei, pô, o cara ficou aqui do meu lado, quer que eu fique? Tá bom. Deu 5 minutos, Evandro. 5 minutos ele... Ó, Anderson, vai naquela posição ali. Que naquela época eu jogava de ponta direita, com o pé cruzado, que se joga hoje, por causa do chute. Sexta-feira, coletivo, beleza. Sábado, amistoso, 1-0. Quem fez o gol? Eu. Aí, se liga. Cheguei, fiz o gol e tinha um diretor que ele foi, ficou meio assim, falou, meio que não acreditou, né? Falou, pô, o cara chegou agora. Porra, o time no amistoso ganhou de 1-0, foi o cara que fez. Beleza. Amistoso, primeiro treino coletivo contra o time A. Ivo Rottman, pô, timaço do Juventude. E, pô, e eu jogando lá na frente, lá, pô, abria espaço, eu mandava um chubo no gol. Quer nem saber. Aí, ele apitou, Evandro. Ele apitou, cara. Aí ele deu mó gritão. Anderson! Falei, pronto. Você mandado embora agora? Puta, o que eu fiz, cara? Acabei de chegar, falei, não acredito, cara. Falei, pô, o treinador do time A, né? Pô, me deu um grito no campo, lá no estádio do Jacone. Eu falei, não, meu, puta, você mandado embora. Eu falei, meu, o que eu fiz, cara? Já foi me tremendo. Foi me tremendo. Aí ele veio, conversou comigo e falou, Anderson, cara, você é um jogador, cara, você tem uma qualidade técnica muito grande pra atacar. O chute seu é muito forte, cara. Eu vejo que você gosta de bater muito no gol. Só que assim, você só precisa aprimorar mais sua parte defensiva, né? A parte defensiva, para você aprender a marcar. Aí eu falei, puta, aliviou. Aí nisso o diretor me viu e me chamou. Ele falou, Anderson, o que o professor foi falar para você? Aí eu pedi para ele, falou, pô, eu falou que eu era bem assim, assim, assado, mas ele falou que eu tinha... ele deu risada na minha cara, meu. Deu risada na minha cara. Fiz mais 2 coletivos. Pronto, o Ivo Rottman toda hora, ó, vem pro time A, vem pro time A. Aí eu chegava, às vezes, do jogo do time A, os caras já me ligavam que eu tinha que me apresentar no time B, pra jogar. Anderson, vamos que você tem jogo do B. Aí acabava do jogo, às vezes no dia seguinte, ó, Anderson, o Ivo Rottman tá te chamando, você tem que ir lá treinar no A, que vai ter jogo, tal. E fiquei assim, cara. Passei da 4ª divisão para um time de Série B do brasileiro, cara. O Ivo Rottman, que é um técnico que marcou muita época aí. E eu preciso dizer que, se você não conhece... Ei, Psyu, você mesmo que tá assistindo aí, ó. Vai no YouTube e procura o nome desse cara aqui, ó. Anderson Roberto. Esse cara, fez o gol que o Pelé não fez. Ele fez um gol no meio do campo. E teve uma história. Teve uma história. Antes de começar o jogo, eu sempre... meu pai sempre me falava assim, Anderson, ele sempre pega amizade com o roupeiro, porque o roupeiro, ele sabe tanto da resenha do jogador, como sabe da resenha da comissão técnica. E outra, você pegar amizade com o roupeiro, ele sempre vai te dar as melhores roupas, né? Ele vai te... Né? Aí, beleza. Aí eu sempre descia mais cedo pro vestiário. E nesse dia nós íamos jogar no estádio deles, lá, que foi o Caju, né? Juventude Caxias. Nós íamos jogar lá no Centenário. E nisso nós já ia sair trocado do estádio do Juventude.
Aí eu tô no vestiário conversando com o alemão, que era o roupeiro, pô, e aí tá, não sei o que, é o treinador. Ô Anderson, você veio hoje, e isso eu sendo artilheiro do time B, quando eu descia. Aí nisso desceu o Alan Russo, o sobrevivente lá da queda do avião lá, desceu mais 2 caras. Aí desceu nós 4 pra jogar. Aí ele falou, e Anderson, veio hoje? Falei, vim, pô, tô aqui, e ele saindo assim, né, que faz tempo que não vem. Falei, pô, beleza, aí, tranquilo, começou o jogo, um frio danado, pô, 6 minutos, velho, 6 minutos do jogo, tomamos gol. E nisso eu tinha lembrado que esse mesmo treinador, ele falava, Anderson, presta atenção que o treinador dele, o goleiro dele fica adiantado. E nisso aí, tomamos gol, aí tava eu, o Alan Russo, e falei, Alan, o goleiro tá adiantado. Meu, o goleiro tá adiantado. Ele, não, Anderson, você é doido, morar à distância. Eu falei, não, o goleiro tá adiantado. Rola a bola. O jeito que ele rolou, eu, puf, fiz o gol. Ah, eu fui em cima dele. Seu filho de uma mãe, seu velho, você falou que eu não vi. Porra, foi emocionante, cara. Falei, tá vendo? Você falou que eu não vi. Ele começou a dar risada e não se aguentava, cara. Pô, foi legal, cara. Fiz o gol do meio de campo, cara. Sensacional. Ó, desativei os comentários. Anderson, faça uma pose aí de 3 a 5 segundos. A você que está assistindo, faça um print. Marque o Anderson Fera 85. Marque o Poeta Evandro e divulgue a nossa live, o nosso trabalho. 5 segundos. Faz a pose aí, meu parceiro. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tira mais. Muito obrigado. Boa noite a todos. Lembrando que essa live ficará salva no perfil e também estará disponível a partir de amanhã no Spotify. Live Nós por Nós. Tamo junto. Grande beijo, forte abraço. Obrigado, primo. Fica com Deus. Abraço. Tchau.